Eu vou. Agora eu vou. Eu vou com os coleguinhas assinar o ponto. Com medo do governador. Eu volto pra escola todo cagadinho. Já começou mal o programa, já. Tá brancão, cara. Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação pela última vez no ano de 2020. Hoje são 4 mosqueteiros e tá certo, né? Segundo o nosso entrevistado de dias atrás aí, o professor Tadeu, né, Elton? Disse que, na verdade, são 4, né? São 4 mosqueteiros. 4, né? O D'Artagnan, né? Então hoje tá certo. Exatamente. Hoje tá certo. Então hoje a ideia é fazer uma retrospectiva, né? Hoje nós temos um brancão aí, né? Chega a estar refletindo ali, né? Cara, tu botou uma lâmpada na tua cara, que tu pensa, cara? Eu botei a lâmpada muito pra frente, melhorou? Agora tô na sombrinha agora. Agora eu fiquei bonito, eu tô bonito de qualquer jeito, né? Não. Semana passada ele tava laranja, né? Semana passada ele era naquela laranja. O Elton, Felipe, deixa eu te contar uma coisa, não sei se tu assistiu o programa antes. O Elton ficava assim antes, ó, quer ver? Aham. Não, cara, aí, até o Sandro avisar ele, até ele ouvir, cara, até se dar conta que era com ele, terminou o programa. Não, mas teve uma. Nós estamos começando a retrospectiva, mas teve uma vez que tava assim, ó. Um com a metade e o outro fechava assim, parecia que eles estavam fazendo uma cara só, né? Era a metade de um e metade do outro. Né? Eu tô de câmera nova, viu, Ulisses? Oi? Tô de câmera nova. Aê! Azar, garoto! Sim, só a grana que eu recebi do Sandro esse ano deu pra comprar uma câmera. Como assim? Eu serei contratado pra isso? Finalmente ele conseguiu resolver. Na última live ele resolveu. Tive que esperar o 10 que merda que é esse nosso salário, né, cara? Só com o 10 Que salário, cara? Tu pede empréstimo o tempo inteiro, que salário é esse? Não sei. Só quem ganha salário? É diretor aí, o resto é... O único que ganha bem aqui é o Felipe, que é diretor aí. Ó. É diretor. Hein? Um burguês entre nós. Mas, cara, eu tava pensando, né, no que teve esse ano que a gente falou nas lives aí, né? Até o Ulisses me perguntou se ia ser... se ia ser formal. Tem que ser sério, né, meu? Não é, é que eu pensei que pra ter um parâmetro pra gente ter o que falar, né? Pra não ficar só besteira aí, né? Mas assim, nós começamos o ano já com a interrupção lá em março, né? Não sei se foi todas as escolas no mesmo... Nós três aqui somos da mesma escola, só um dia de outro. Acho que foi todos no mesmo dia, né? 18 de março parou tudo. 18 de março, né? Parou tudo. 18 de março parou tudo. Foi o último dia, 18 de março. Mas aí eu pergunto pra vocês não acham que foi muito cedo? Não. Eu acho que foi muito tarde. Eu acho que não. Foi no tempo certo. Vou dizer uma coisa assim, ó. Não é que as pessoas dizem assim, viu, ó, mesmo com tudo isso que se fez, teve tudo isso de morte. Não. Teria tido muito mais se não tivesse feito o que se fez. Uma imprensa totalmente conivente, exigindo que surja um novo normal, uma imprensa que totalmente adepta dessa cartilha econômica do Paulo Guedes. Parar em março, mas também em compensação para voltar em... Eles já estavam querendo voltar em julho, né? Então, assim, aí nesse sentido é que eu pergunto por que eles, os governos, resolveram que tinha que parar tão cedo, mas agora, depois que começou em julho, já começaram a falar em voltar. Eu pergunto em questão de educação, né? Por que naquela época eles achavam que era certo parar tão cedo e agora não? Parada é chata. Aqui na escola nós tivemos até uma condição um pouco diferente por causa da greve de 2019. As nossas aulas em 2020 começaram no dia 16 de março, né? Então nós tivemos 3 dias de aula presencial só. Foi então 16, 17, 18, aí 19 já foram suspensas já, né?
Mas eu concordo com o Ulisses, eu acho que foram suspensos no momento certo, sim, não podia ter esperado, e nem podia retornar como aqui, pelo menos na 27ª, não retornou, né? Mas o que me impressionou no início, na verdade, é de eles não terem já um plano, né? Porque a gente sabe que o @educar mesmo, o Google Classroom, ele já existe há alguns anos já, né? Então, eu já tenho acesso a ele há pelo menos uns 3 anos, mas eu sei que ele existe há mais do que isso, inclusive, né? E já deveria existir um plano para esse tipo de situação, né? Até porque em 2009 teve a questão da H1N1, né? E a gente vê que os governos ficaram perdendo tempo aí desde 2009, então 10 anos, eles já deveriam ter organizado uma estrutura do caso de acontecer um H1N1, que é a referência que a gente tinha, novamente piorado, que foi o que veio acontecer agora, né? É, só bagunça. Demoraram muito com essa questão do @educar, o próprio aplicativo Escola RS, ele ainda é muito difícil para os alunos conseguirem acessar, né? Então, foi suspenso no momento certo, mas o que me impressionou foi a falta de planejamento, a falta até de competência mesmo para se instaurar esse EAD que até agora ainda me parece muito precário, né? Tio Elton, senão tu vai ficar sem cachê, o cachê de hoje, não. Bem pago e muito bem pago para Eu tava notando que aqui eu tô caindo. Não, ele tava ali se olhando ali, se tava... Não, 2 aspectos que eu quero falar pra gente que tava falando muito mal de nós aí, que a gente não queria pra voltar, que a gente continuou dando aula. Se não tivesse a pandemia, nós estávamos entrando de férias agora. Se nós estivéssemos trabalhando, não tivesse a pandemia, nós estaríamos entrando de férias. Nós vamos até janeiro. Calma, Elton, calma, porque eu coloquei ali na lista o assunto preferido do Ulisses. É o mês de maio. Calma que nós vamos chegar lá. Só foi um disco nas reuniões, tá? Só pra ter uma ideia. Calma que nós vamos chegar lá. Foi um fator marcante para mim. Para mim foi uma coisa mais marcante, assim, que eu achei incrível para nós. É o fato de que a gente fez, aí eu não sei se foi a primeira ou segunda live, e bombou 2.000 visualizações, ou 2.000 e pouco. Cara, olha, ali eu vi, não sei, assim, não quero ser precipitado, mas eu vi como o nosso sindicato não estava conectado com a nossa categoria. Nossa categoria estava extremamente carente. O pessoal veio com tudo, cara. Né? Tu fizeste um trabalho incrível aí de ajudar as pessoas, mas, assim, foi uma coisa incrível aquilo. E também prova que as pessoas estavam com boa vontade, os professores, professoras, querendo aprender, querendo fazer, né? É lamentável, assim, que o nosso sindicato... Na hora nós tivemos 600 pessoas online, Elton. Na hora, ao vivo ali. Na hora, teve 600 pessoas. Eu não dava conta de ler as mensagens que o pessoal postava, né? O Ulisses estava naquela também, né? Aquela foi uma loucura, né? Foi uma loucura aquela. Só que teve um pequeno porém naquela live, o Elton. Na época, o NTE divulgou, né, pra gente, lembra? Passaram para as escolas, até as diretoras estavam me pedindo ali, e divulgaram. Só que divulgaram, eu acho que passaram uma visão errada do que nós íamos tratar. Nós íamos falar sobre o Classroom, como ele seria, como é que a gente achava que poderia ser utilizado. E o pessoal achou naquela live que a gente ia fazer um tutorial mostrando como é que funcionava o Classroom. E aí teve muita gente que começou a me xingar nos comentários. Tá, mas afinal de contas, quando é que vão falar como é que vão mostrar aí o Classroom e as funcionalidades? Porque naquela época não tinha começado o letramento digital, nem se falava nisso. Né? E aí o pessoal ficou nos cobrando ali, tá, e aí, né? Mas a nossa ideia naquela live não era essa. Sim. Era a gente falar das vantagens da nossa experiência que nós tivemos lá no Feijó com o Classroom. Né? E o pessoal houve uma certa confusão. Claro que muita gente gostou, porque também queria saber como é que era essa experiência, né? Mas como o Elton falou, que a gente ficou conhecido. Só para fechar da minha parte, assim, ó, o pessoal que está assistindo, aí, quem vier fazer live conosco, presta atenção no que a gente está fazendo, que a palavra gira, sabe? Um fala, o outro fala, mas assim, ninguém fica aprendendo a palavra. Tem lives aí que a gente fez aí que o pessoal queria levar a palavra para casa. Então tem que virar a palavra. Bota a palavra debaixo do braço. Não, essa é a maior preocupação do Elton, né? Mas eu vou deixar essa função para ele. Antes de iniciar a live, ele conversa com os entrevistados. É de quem está assistindo. Se tu assiste uma live
e a pessoa fica falando 10, 15 minutos sem parar, só ele e os outros tudo olhando, fica uma coisa cansativa, né, bicho? Deixa as pessoas falar. Mas uma pergunta para mim que entrei depois, assim, a gente nunca conversou sobre isso, na verdade. Se não tivesse a pandemia, vocês teriam começado com esse projeto ou vocês acham que ele não teria acontecido igual sem a pandemia? Não. Eu acho que possivelmente não. Eu também Ele acho se que deu muito não, para a pandemia. Ele se deu muito para a pandemia, pelo que eu entendo. Foi muito por acaso, né? Eu me lembro que na época, um pouco antes do primeiro episódio, primeiro episódio, tu comentou com a gente que a gente podia fazer uma coisa assim, pegar no meu canal, não sei o que, postou no Facebook. Tu deu uma ideia do que tu pensava já. E eu tô falando na brincadeira, vamos ver, vamos encarar essa bobagem mesmo. Vamos tocar em frente, né? E eu acho que foi por aí. Mas o que eu ia contar é o seguinte, Ulisses, te lembra que a gente fez uma semelhante pelo Meet, nós três conversando. E a gente gravou, a gente colocou para gravar, porque a ideia era nossa. Lembra. Fazendo entrevista, eu tinha feito até entrevista com o Felipe também. Uma que fica caminhando, aquela. E aí nós ligamos um dia o Meet e começamos a falar de coisas da educação, assim, e eu botei para gravar. E disse, editei e tudo, né? Só que aí aconteceu o seguinte, o Ulisses não parou quieto, ele ficou caminhando o tempo todo dentro da casa dele. E eu avisei ele na hora, ô Ulisses, senta, cara, pra gente. Só vi ele caminhando assim, dentro do corredor da casa. Do quarto pra cozinha pra sala, assim eu ia. Só não foi no banheiro aquele dia. Eu editei, e aí depois ele pra mim assim. Depois que eu já tinha compartilhado, ele para mim assim, não coloca, eu fiquei caminhando o tempo todo, vamos gravar de novo. Não, eu tive que apagar o vídeo depois que eu já tinha compartilhado. E na primeira vez que a gente fez uma live, o Elton achou que eu cortei muito a fala dele. Me xingou, mandou, cara, tu cortou minha fala ali. Ei, Ulisses. Oi. Implante de cabelo e botou lente nos dentes, né? Porque tu tá novinho, cara. O que tu fez aí? Como é que é? Lente no cabelo? Quem botou ali? Onde? Não, tu fez implante no cabelo e botou. Não, cara. E bota os dentes. São seus olhos, né, cara? Obrigado pelo elogio. Tanto dizer que eu virei homossexual, né? Tu viu que nós botamos um cara novo agora, um cara bonito, diretor. Pelo menos um cara bonito pra passar frente de vocês, né, ó? O único bonitinho era o Riquinho ali, mas aí o Riquinho, né? Não, o Riquinho não. O Riquinho é da elite de Alvorada, né, cara? O Riquinho tá terrível hoje, hein, ó. A única coisa, depois que o Ulisses parou de participar das lives, é que nós ficamos sem meme, né? Isso é produção de meme. Ou seja, tu acaba de provar por A mais B o que eu desconfiava. Aquilo era uma perseguição contra mim. E o que vocês acharam aí das aulas remotas, né? Do início das aulas remotas, né? Porque cada escola começou de um jeito, né? A gente tem a prova aqui, o Ulisses dá aula em 2 escolas, o Elton acho que é só o Feijó, né, Elton? Mas o Felipe tem de outra escola ali, e pelo que a gente sempre conversou aí, cada escola teve o seu início diferente. Nós usávamos o Classroom já lá, né? Mas a maioria das escolas usavam o WhatsApp. Aqui a gente tinha muito digamos que a prática de utilizar Facebook, né? Até o ano passado nós não utilizávamos o Classroom. Eu até fiz algumas experiências, só que o Classroom antes ou tu usava ali pelo @educar e com o Gmail normal aí não funcionava. E para gerar os e-mails dos alunos antes era um inferno. Agora deu uma melhoradinha, mas também não tá lá essas coisas, né? Mas era um inferno para gerar o e-mail dos alunos pelo @educar, mesmo dos professores. Às vezes tinha que entrar em contato com o NTE entrava em contato com a SEDUC para fazer a liberação do e-mail dos professores, né? Eu cheguei a fazer vários testes. Aí, esse ano, o que incentivou é que ali, quando já começou a se suspender as aulas em outros estados, que São Paulo foi uns dias antes, aí o Google já liberou o Classroom para Gmail normal, né? Então, ali naqueles dias 16, 17, 18, a gente já começou a montar a estrutura de turmas. Dia 19, a gente já tinha o Classroom por Gmail normal e já começou a utilizar com todo mundo, né? E junto com isso, os grupos de Facebook e de WhatsApp também, né?
E os grupos de Facebook acabaram até ficando obsoletos, assim, até por ter menos recursos, por não ser uma plataforma de aprendizagem, assim, né? Mas eu sei de escolas até hoje que principalmente de fundamental, que o foco não é o Educar, porque alunos de fundamental têm mais dificuldade de usar, né? Então, elas ainda utilizam mais o WhatsApp, e-mail, atividades impressas. Quando são escolas mais de periferia, ainda o maior número de atividades são impressas, né? Mesmo aqui na escola, que é uma escola só de ensino médio, uma escola central, ainda tem muitos alunos que eles não conseguiram acessar o Classroom, ou têm dificuldade, não gostam, e daí eles pedem PDF pelo WhatsApp ou estão retirando impressas na escola ainda, né? Agora eu vi o Ulisses mexendo na câmera ali, me lembrei. Lembra, Elton? Numa live que o Ulisses não tinha daquele suporte, ele passou a live toda assim, ó. A câmera virando de cabeça para baixo. Tudo quanto era lá. Por isso que eu saí, velho. E nós tínhamos entrevistado e o cara tava falando, nem me lembro quem era, e o Ulisses, assim, eu só vi o Ulisses movendo aqui. Não, foi muito engraçado. Mas, Ulisses, como é que a gente começou o Classroom lá no FJ, lembra? Não. Foi em 2019, né? Nós começamos a mexer com aquelas salas que nós criamos e tudo. E até vou te dizer, sabe que eu estou desconfiado? É que alguns alunos ainda hoje me enviam uma atividade lá, velho. Eu estou desconfiado, eu não vou nem entrar, cara. No momento que eu entrar no primeiro, deu, né? Eu tenho uma suspeita porque eu vi hoje um e-mail, cara. Eu vi hoje um e-mail e eu não consegui acessar com o Educar. Não consegui acessar a sala. Falei, xiii. O cara mandou para outra sala. O povo de mim fazendo de doido, cara. Deixa quieto. Não. Mas aconteceu comigo, Ulisses. Já tinha uma aluna perdida lá naquelas salas aí. Eu disse pra ela: olha, tu tá na sala errada. Essa aí é a sala que nós criamos outra vez. Tu tem que entrar na outra. Exclui aquela sala, pelo amor de Deus. Agora pode excluir, por favor, exclui. Eu te perguntei se tu lembrava, porque na verdade a gente começou a usar o Classroom porque a gente fez a gente assistiu aquele, não dá para dizer que um curso, né? Uma palestra lá na Fiergs, né? Que nós assistimos uma manhã e lá nós ficamos sabendo sobre o Classroom. E por sorte, né, Ulisses? Mas por sorte, né, Ulisses, que a gente começou a usar, que quando chegou agora a gente estava acostumado já. E os nossos alunos também. Sim, né? E assim, tá vendo bem passando, porque os caras era uma enorme sala de aula com duas mulheres em cima do tablado, né? Não tinha nada assim mais aprofundado. Agora, e lembra que eu apulequeava lá na frente, parecia que tava se mijando logo para ir no banheiro? Não, pois é. Agora, o que me surpreende por um lado e me espanta por outro é que tinha, acho que de escola pública era eu e tu mais 2 ou 3. Quer dizer, era fundamental que tu fizesse parte daquele tipo de evento, porque, cara, nós demos muita sorte, Sandro. A gente foi ali e, por acaso, um ano depois estourou a pandemia. Nós oferecemos, né, Ulisses, lá na escola para o pessoal. Eu não me lembro se o Elton lembra disso, mas nós oferecemos, né, para quem quisesse entrar, e na época ficou eu, o Ulisses e a Vera Leal. A maior parte das pessoas super resistente, né? Claro que a gente entende, porque ninguém imaginava, né, também o que ia acontecer, né? Mas se o pessoal naquela época tivesse antenado, né? O que eu considero nessa questão do Classroom, que esse é, digamos, um mal que veio pro bem, assim, né? Eu acho que a partir do momento da pandemia vai ser mais valorizado dentro da escola o uso do Classroom, né? A maioria dos professores se obrigaram a utilizar agora e vão descobrir os benefícios, né? E antes os próprios alunos também, às vezes, nas experiências que eu fiz, eu tentei usar a primeira vez o Classroom em 2017. Aí muitos alunos ainda não tinham um smartphone mais atual, que desse para baixar o aplicativo. Aí a gente utilizava nos netbooks da escola, né? E em 2017 a nossa internet banda larga ainda não era boa como é hoje. Hoje a gente tem um 100 mega de fibra, então ele dá conta de todo mundo usando dentro da escola. Mas em 2017
ainda eram 15 mega, era banda larga, mas 15 mega. Aí eu tentei usar com os netbooks na escola e não deu conta, né? Então essa foi uma das barreiras. Aí na época eu continuei utilizando os grupos de Facebook, porque todo aluno tinha o aplicativo do Facebook já instalado, ele já tinha internet de dados, e às vezes tem aqueles planos que só funcionam WhatsApp e Facebook, né? Então era muito mais viável fazer todos os alunos e professores utilizarem o Facebook do que o Classroom, exatamente pela limitação de internet dos aparelhos, no caso, né? E com essa questão da pandemia, todo mundo passou a usar, alguns até compraram um celular melhor, aí as escolas provavelmente também aconteceu em 2018, passou a acontecer o envio de verbas pelo projeto Educação Conectada. Então, toda a escola estadual agora está recebendo uma verba específica da banda larga, né? Então, de 2018 para cá, a estrutura de internet melhorou muito, né? Agora já vai começar a ser viável se utilizar nas escolas. Ô, Felipe, eu tenho uma curiosidade, já que tu é diretor, né? Meu Deus. Tu, como diretora, tu pode falar só para nós, que a gente não conta para ninguém. Tu espiona os professores lá no Classroom, lá ou não? Aqui na escola, eu sempre fui meio que o técnico de informática da escola, assim, né? Então, tudo que os professores precisavam, eles passavam para mim. Agora eu tenho ajuda, o Nicásio, que inclusive participou de uma das lives aqui, ele também tem bastante desenvolvimento em tecnologia, então, no momento, eu tenho ajuda, né? Então, eles me pedem muito para entrar para ver outras coisas, né? Felipe, dia tal eu tenho uma videochamada pelo Meet, tu entra comigo para ajudar, ver se tá tudo certo. Aí eu entro lá, vejo se o link tá certinho, testo o link. Entrei em muitas videochamadas para ver se estava tudo certinho, né? Então eu sou mais convidado a fazer do que eu até gostaria de entrar para olhar, assim, né? E como eu também... e como eu atendo muito pelo WhatsApp, o WhatsApp da escola, ele fica comigo, e sou mais eu que leio, porque muitas das demandas ali são para a direção e se resolve mais rápido se eu ler e responder, né? Então eu meio que sei tudo que está acontecendo de certo ou de errado, assim. Então o professor que montou o formulário e o formulário não funciona por causa de alguma coisa, aí chega para mim no WhatsApp, eu falo com o professor não sabe arrumar, eu entro lá e arrumo, né? Então aqui eu tenho essa desenvoltura, assim, de meio que ser o técnico de informática da escola, e por isso eu acabo entrando mais para ajudar do que qualquer outra coisa, né? Então, eu sei exatamente quais professores sabem postar, quais estão postando, quais postaram pouco, quais postaram muito. Tu recebe notificações na hora que os professores estão postando. O e-mail, a escola tem um e-mail que tem acesso a todas. Tem acesso a todas. Mas é bonito, tá bonito, ficou bem. Então, esse e-mail, assim, ele tem mais de, eu acho que está em 80 mil notificações, assim, para te ter uma ideia, né? São 1.100 alunos na escola, né? Então, se tu botar aí o número de atividades, né? Tem mais de 80 mil notificações ali, né? E o tio Elton aí, o que tá achando agora do Classroom? Já tá mais adaptado, que eu acho que é o que tinha menos experiência aí, né? Eu ainda algumas coisas eu ainda tô fazendo nas coxas, bem explicitamente. Mas eu tô me admirando, cara, porque eu me achava muito feio naquela outra câmera. Nessa eu fiquei menos feio. Cara, então eu tô assim, caraca. Mas é bonito, tá bonito, ficou bem. Até que eu não sou tão feio. Tá se sentindo um galã da Globo. Eu e o Ulisses éramos feios, aqui tu era o bonitinho, riquinho, aquela coisa toda. Nossa, a gente tomou muito pau aqui, o Ulisses, porque nós éramos os feios, né, Ulisses? Fala por ti, né, cara? O Ulisses nunca foi. O Ulisses agora fez lifting e fez implante de cabelo, clareamento para voltar para os mosqueteiros. Né? Vocês estão loucos, o pessoal pode ter alguma coisa séria. Eu queria ressaltar um aspecto das aulas do Classroom. Cara, quando a gente faz, vai lá atrás e faz a análise, aí o professor de história está aí, que a gente vê mais claramente como esse governo do Estado foi omisso, foi assim, totalmente... não deu a mínima para a educação, porque assim, eles eram contra, teve a pandemia, não podia ter mais aulas, eles queriam voltar logo, então investe logo no Google Meet, investe mesmo, assim, para as aulas ter qualidade, e se logo voltar logo, que bom, porque daí os alunos tiveram uma aula legal, todo mundo acessou e tudo mais. Não, cara, eles ficaram o tempo todo uma qualidade ruim, iam empurrando com a barriga,
sabe? Não investir em nada. E aí, como é que o professor se sinta seguro para trabalhar esse tipo de coisa se o próprio governo do Estado, o secretário da Educação, não faz o seu papel, que é dizer, é isso. Tu não pode, cara, como governante, jogar a responsabilidade para cima da sociedade ou para cima de nós. A responsabilidade é tua, governador. Então, tu tem que dizer, investe aí no Google Meet. Logo a gente vai estar voltando, mas pelo menos todo mundo vai estar acessando, tendo aula remota. Não, sabe? Ficou mentindo para a sociedade, dizendo que não, que nós estamos fazendo isso, que nós já não fizemos aquilo, que vamos fazer aquilo outro. Tudo mentira, porque depois a gente viu que o Google Meet levou não sei quanto tempo para vir, aquilo que a gente precisava, o chip não funcionou, muitos alunos não puderam acessar. Cara, então quando a gente faz a retrospectiva, a gente vê que esse governo do Estado foi um fracasso na questão do Google Meet. É, só bagunça. Lembrando que ele ficou março, abril, maio e só em junho que começou a ter notícias de que estava sendo negociada com as empresas de telefonia a tal internet patrocinada. Isso. Foi, sei lá, por julho ou agosto. Isso. Para não funcionar. Para mim, a leitura que eu sempre fiz foi a seguinte: a exigência, a exigência no retorno às aulas presenciais é a comprovação, para mim, cabal de que a internet patrocinada do governo não funcionou, ou não funciona. É verdade. Pro Meet, a própria Magda teve aqui, que a gente entrevistou ela, ela disse, não funciona pro Meet. Não, porque são sai do sistema, né? Não, se o Meet tem uma coisa, ele vai perder vários recursos agora quando virar o ano. Quando virar o ano, em dezembro, esse recurso de gravar e tudo, isso aí tudo vai ser perdido. Então, assim, aí, na verdade, não está sendo feito foi feito um paliativo, mas não assim uma solução definitiva que vai, de agora em diante, a gente vai seguir usando o Meet e tal. Não, porque se lá em dezembro, agora no final de dezembro, terminou a maioria dos recursos que o Meet te oferece, quer dizer que acabou então mesmo, principalmente as aulas síncronas, né? São R$120 por pessoa para baixar um aplicativo só. Este contrato do governo do estado com as operadoras. R$120. Daí essa grana por pessoa. Por pessoa. Eles têm, né? Mas quando aí faz a conta. Na escola não tem. Não, até porque essa questão que está falando aí, que vai virar o ano e não vai ter a mesma qualidade, cara, essas aulas remotas aí comprovou que se o governo não quer investir nas escolas lá, né, recursos, mecanismos e tudo mais, investe no Google Meet, que a gente vai trabalhar isso com os alunos, entende? E a gente tá, e a escola até, entende? Fala um pouquinho mais alto, Elton, que tu tá bonito, mas tá falando baixinho. Não, é no sentido de que... é no sentido de que se o governo do estado reclama que tem que investir nas escolas, que não tem dinheiro, que aí para essa questão aí aparecer o dinheiro, tem que investir para não precisar investir materialmente no sentido de ferramentas lá na escola em si, entende? Porque daí tu tem no Google Meet, o aluno tem o smartphone. Até se o governo tivesse que dar smartphone, sei lá o que, para os alunos, seria mais barato de que todas as escolas do Rio Grande do Sul tem que botar antena parabólica, tem que botar isso, botar aquilo, que a gente sabe aí. Sairia mais barato, cara, entende? As pessoas têm que entender que o governo investindo nisso melhora um pouco a qualidade da educação e o governo não precisa investir tanto que se tivesse que trabalhar, fazer investimento em cada escola do estado do Rio Grande do Sul, entendeu? Desde o início que eu vinha defendendo, né, seria um modelo de subsídio, assim, né? Porque não adianta tu fornecer uma internet que não vai ser usada, que é o que está acontecendo na prática. Eles estão pagando, o aluno tenta usar, tem dificuldade. Para entrar no aplicativo Escola RS, tem que fazer cadastro naquele site gov.br. Os alunos têm muita dificuldade de ativar o cadastro, eles perdem o e-mail e a senha. Daí, para recuperar, tem que mandar um e-mail lá para o próprio site, demora um monte. Então, eles já começou por aí que já é difícil de acessar. O Classroom, o Arroba Educar, também, se não tiver um suporte de um professor que saiba como fazer, ele também é difícil de acessar, né? Então, essa verba que se investir para contratar uma internet que na prática não está sendo usada, seria melhor que tivesse se dado um desconto para as famílias contratarem. Então, a família contrata a internet banda larga que eles preferirem e eles vão ter um
um desconto lá, né, que então vai ser utilizada a verba para isso, né, porque eles querem não qualquer internet, eles precisam de uma internet de qualidade, de preferência uma banda larga com Wi-Fi, não o pacote de dados que não vai funcionar o Meet, né. A mesma coisa para esses Chromebooks que estão vindo agora, né. Eu nem vou receber porque eu sou diretor, são só os professores que vão receber. Mas eu já sei que é um aparelho que ele já está vindo um pouco defasado. Daqui a 2 anos ele já é um aparelho que não vai ter tanta utilidade assim. Então ele é um aparelho lento. Tem muita gente que vai tentar usar 2, 3 vezes. O celular é mais rápido do que o Chromebook, já vai desistir de usar, vai preferir usar o celular. Então a mesma coisa. Eu preferia que eles me dessem um desconto para mim adquirir uma máquina boa do que eles me darem uma máquina boa que eu sei que daqui a 2 anos já não vai ter muita utilidade, né? Então, é uma questão mais de financiamento do que comprar. Que nem aquela vez, o Felipe, foi do governo do Tarso, que fizeram financiamento para comprar os computadores. Pô, aquela vez cada um comprou o net que queria. Eu comprei um net, acho que em 24 vezes, pagando R$30 por mês, uma coisa assim. O notebook, durou anos, era um Lenovo muito bom, né? Eu escolhi o que eu queria, né? Eu acho que era muito mais válido. Né? Sim, aquele tablet não prestou, né? Não prestou. A eu devolvi assim que pude. Eu devolvi o meu assim que pude. Eu tô com o meu aqui ainda, não presta? Felipe, mas eu tava com esperança que esse Chromebook fosse bonzinho, né? Então tu já tá me dando um balde de água fria. Pra ti que vai saber usar, ele é bom, entendeu? Ele é bom, mas qual é a limitação? Primeiro, de que tu tem que ter uma internet boa e tá sempre perto do Wi-Fi, entendeu? Se tu ficar longe dele, como ele depende muito de internet para rodar, ele já vai ser mais lento do que um celular, entendeu? Dependendo do ponto da casa em que tu tiver, é mais rápido tu acessar no celular por dados do que tu acessar no Chromebook por Wi-Fi. É uma questão de saber que o aparelho depende muito da conexão, né? Porque ele vai rodar todo dentro do Google Drive e tudo, né? Eu sei que tem professores que utilizam Word, PowerPoint, que se tu der o Google Docs para eles já travam e não conseguem usar, né? Então, vai ter toda essa dificuldade aí, né? Porque ele não tem o Word, ele não tem PowerPoint, né? Sim, ele tem o sistema do celular, né? O explorador de arquivos é totalmente diferente. Eu sei que vai dar muito problema e tem gente que vai usar algumas vezes e depois já não vai usar, porque ele é muito diferente do que eles estão acostumados. Um amigo meu recebeu agora, ele mora em... recebeu por via mão, acho, ou aquele professor lá, o Alvorada, sei lá, ele recebeu pela prefeitura, me parece, e tá usando em casa e tá sendo uma maravilha. Se ele, de repente, ele sabe usar bem, né? Diz pra ele que não pode usar o X-Vídeos, aquele, viu? Não pode. Dá um bloco nele aí, Sandro. Elton, o experiente. Não dá pra conectar o Datashow, será nele, ou Felipe? Ele tem entrada pra... Dá, ele deve ter uma saída HDMI, né? Espero que pelo menos isso ele... Pelo menos isso, né? Usar ele para dar aula, né? Deve dar, né? Só que, por exemplo, ele vai ser mais lento do que um notebook comum, assim, porque geralmente hoje um notebook vem com 8 GB de memória RAM, né? E ele deve vir com 4, imagino que seja 4, não deve ter mais do que isso, né? Então ele vai ser já uma máquina um pouco lenta do que o pessoal está acostumado a comprar atualmente, entendeu? Por isso que eu digo que ele já vai vir defasado. Assim, né? Parada chata. E os notebooks, aqueles que tem na escola, já são lentos, né? Fazendo uma piada que o pessoal vai entender, na verdade é um Lentium, né? Então eu não se mereço isso. O Felipe falou que já tinha o cadastro no e-mail do cara, mas por que tão poucas pessoas sabiam? Me lembro que a Magda uma vez me falou que já existia desde 2016, mas por que as pessoas, né, em geral, não sabiam, né, que se tinha esse direito ao e-mail do cara, né? Eu acho que às vezes falta divulgação, né? Falta divulgação, porque eu, por exemplo, se eu sei que eu tenho direito, eu já vou testar para ver como é que funciona, né? Já estaria usando, né? Da comunicação e de se dar importância, principalmente para o gestor da escola, né? Se o diretor não utiliza muita tecnologia, não dá muita importância para um e-mail desse,
quando foi dito lá pela CRE, porque esse e-mail ele vem sendo divulgado, olha, se não me falha a memória, desde 2014, pelo menos. Se eu não me engano, o convênio desse e-mail foi feito no governo Tarso, ele já existia, porque faz um bom tempo que eu tenho acesso a ele, né? Na época eu achei interessante, porque eu já utilizava o Google Fotos, e o Google Fotos ele tinha uma limitação de tamanho, ele botava, porque no Google diz alta qualidade, mas não é alta qualidade, né? E daí para utilizar o original teria que ser num e-mail pago, né? E como ele era ilimitado, quando eu recebi acesso a esse e-mail, eu já inseri no celular, botei no Google Fotos, e as fotos deles então sobem tudo direto naquele e-mail, né? Mas é porque não se deu valor. A direção ouviu falar, não passou para os professores também não. Aqui na escola, eu todos os anos falo sobre... Ô, Felipe, vamos pular essa parte aí. O que tu acha, Elton? Vamos pular essa parte, né? Eu vou te dizer, se a nossa escola não tivesse o teu trabalho que tu fizeste, nós tava tudo ferrado, cara. Tava todo mundo lá no WhatsApp, não sei o que mais lá. O Elton fala isso, eu fico cada vez mais odiado. Não, eu sou o puxa-saco do Riquinho, tá? Acho que eu sou besta. O Riquinho tá terrível hoje, hein, ó. Que dúvida. Eu vou te dar aumento depois. Bem pago e muito bem pago para Já vai entrar 2021 recebendo mais, hein? Porque o Felipe comentou assim, e as pessoas muito comentam, né? De que... porque eu tenho atendido aluno sexta-feira de noite, às 11h30 da noite. Ou sábado, não sei o que lá. Aí tu vai ver, invariavelmente, essa pessoa, ela também utiliza, além do @educar, além desse ambiente do Google Sala de Aula, ela utiliza também outras plataformas como WhatsApp, Facebook, e-mail, etc. Aí eu falei o seguinte, olha, se tu não botar um freio, se tu não limitar ao educar, vai ser isso. Tô mal acostumado, né, Ulisses? Eles estão tão mal acostumados que às vezes eles chegam assim pra mim assim... Professor, tu não consegue o WhatsApp por exemplo, ali do Elton, do Ulisses, né? Não consegue? E eu digo pra eles, não, mas não é assim, né? Não é assim, o professor vai te dar o WhatsApp se ele quiser, né? Não, eu recebi inúmeros convites de alunos para compor o WhatsApp com eles. Eu liguei todos. É que vai acontecer de alguém me pedir alguma coisa numa sexta-feira à meia-noite. Vão pedir. Não, só a gente não vai fazer. Tu tá dizendo isso agora. Desde o evento do uso de WhatsApp, eu já desencorajava, assim, porque não tem como tu misturar com o teu pessoal, né? Senão fica desorganizado, né? É mensagem de aluno com da família, tu perde alguma coisa importante, de repente, né? E lá na escola eu já via professores, às vezes, misturando, eu já alertava, né? E esse ano eu já deixei bem claro. Quer usar o WhatsApp com os alunos? Instala o segundo aplicativo, aquele WhatsApp Business ali, e faz com números separados. Um para coisas pessoais e outros para coisas profissionais. Só vai ler o profissional no teu horário de trabalho, né? E volta aquela questão do governo, né? O exemplo vem de onde? Vem de cima. Tem muitos professores aí que eu vejo que criticam os alunos, porque o aluno está entregando agora, mas quem é que deu um mau exemplo de não cumprir com os prazos, não cumprir o que disse no Classroom? Nosso governador, nosso secretário... E eu não tive prazo. Né? E aí eles não cumprem os prazos, depois a gente fica brigando com os alunos que eles não cumprem prazo. Mas a questão de prazo, por exemplo, de trabalho, eu não tenho prazo para trabalho. Não, eu sei, mas assim, eu vejo lá no nosso grupo que o pessoal critica muito os alunos, né? Eu não estou dizendo que os alunos, não estou dizendo que os alunos estão certo ou errado, eu estou dizendo que o exemplo mal vem de cima, é que nem o Felipe. Claro. Se o Felipe der mau exemplo, chegar, sei lá, não cumprir os prazos, não sei o quê... Mas eu cobro, Elton, eu cobro dos meus alunos porque eu procuro dar bom exemplo, eu faço a minha parte. Eu cobro dos meus alunos porque assim, o meu exemplo eu dou, então assim, eu não aceito que comigo não haja o certo, né? Eu tenho o tópico lá no final lá, para o Ulisses brigar comigo e ficar bravo comigo. O ano vai terminar em pizza, né? Isso aí a gente vai falar lá no final do eu ano. já sei disso antes de vocês, inclusive. Tá? Depois a gente conversa sobre isso. Eu já estou sabendo disso. Mas eu ia lembrar vocês, só para a gente não fugir do assunto, eu ia lembrar vocês lembram que teve aquela live que o Felipe participou como diretor, acho que estava o Elton comigo, e eu acho que era o Lucas, né, Elton, que era o outro mosqueteiro. E aquela live o Felipe entrou como diretor e a diretora, aquela lá de Santiago, né?
e ela comentou o seguinte, que lá eles compraram um telefone, ou alguém doou um telefone, e um aparelho mesmo, né, com o número, que era só para a direção usar para atender os alunos e os pais, né? Agora eu vou botar o assunto do Ulisses, tá? Ulisses, abre o teu coração, desabafa, fala tudo que tu tem que falar aí. Solta a franga aí. Sai do armário, entrega essa rapadura. Não, é que na realidade o Felipe não sabe, não sei se soube outra versão, enfim, do assunto. Ele deve saber tão bem quanto a gente que a gente só vai entrar janeiro adentro trabalhando, nós só vamos perder janeiro de férias graças ao fato de que maio foi nos cortado do mapa, literalmente. Não tem outra explicação. E isso ninguém fala. Isso ninguém toca. Eu não vejo ninguém da imprensa, que é uma imprensa permissiva, uma imprensa que é lado a lado com esse governo. Não vejo ninguém tocar nesse assunto. Nem sequer o CEPERS tocar nesse assunto. Que nós só vamos entrar maio, até 20 de maio, de janeiro, com atividade, seja conselho de classe, seja o que for, porque maio foi riscado do mapa. Eu concordo contigo também, acho que eu lamentei muito na época, porque nossos alunos estavam assim, nós estávamos usando aquele outro e-mail, o e-mail do CAR já, mas com aquela outra sala no Classroom que nós tínhamos criado, né? E vocês lembram que naquela época a gente comentou até que, os alunos estavam entregando os trabalhos tudo, aí deu aquela parada. Aquela parada foi extremamente prejudicial. Depois, quando voltou, nós nunca mais recuperamos aquela quantidade de alunos que nós tínhamos lá entregando os trabalhos. Agora, nós entrevistamos alguém, não sei se o Elton de repente pode me ajudar aí a lembrar, nós entrevistamos alguém que falou, não sei se foi a Magda, que comentou com a gente que o motivo por terem feito aquela parada, que foi 15 dias de férias, eu não estou dizendo que concordo, mas foi o motivo que apresentaram para a gente, que eles precisavam daquele tempo para se preparar com a questão do novo Classroom que a SEDUC ia proporcionar. Foi essa a explicação que deram na época. Né, Agora é conta do papagaio, cara. É que é o seguinte, cara, antecipar as férias de julho sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Dando um recesso de 15 dias sem a menor necessidade. Eles podiam continuar trabalhando na SEDUC, na informática da SEDUC, e nós dando aula, sem problema nenhum. E depois atualizava. Sem problema nenhum. Acontece... Por isso que eu sou o chato da turma, né? Eu venho de todas as reuniões que eu... Não, mas é porque... Tá certo, assim, ó, existe uma frase, tá? Do historiador inglês Peter Burke, que eu recuperei ela faz uns dias atrás. Eu lembrei dela uns dias atrás, que diz o seguinte: a função do historiador é lembrar aquilo que os outros insistem em querer esquecer. Mais ou menos isso. Velho, eu tenho que tocar nessa ferida. Eu tenho que insistir. Você é o chato? Dane-se. Alguém tem que lembrar disso. Escreve um livro também, Luiz. Deixa registrado no livro. Se eu deixar para boa vontade da imprensa gaúcha, ninguém vai lembrar. Não. Aquilo que sempre quiseram, conseguiram. Nos dar só um mês de férias. Só que nós vamos ter um recesso, vamos dizer assim, do dia 18 ao fim do mês de janeiro. Fevereiro de férias e... Aí que talvez, eu não sei se vocês já sabem, nós vamos ficar até o dia 12 reconhecendo matrícula, aceitando matrícula, confirmando matrícula. Ou seja, as aulas não iniciam antes do dia 15 de março. Não sabia. O que me parece, já na época, e agora ficou mais evidente, é que eles já não acreditavam no ensino online na época. Claro. E eles fizeram o cálculo de que o mês de janeiro seria um mês a mais de ensino presencial, assim, né? Já já prevendo que teria um ensino presencial, né? Mas essa questão mesmo aí do dia 19 ao dia 29 vai ser para fazer uma última avaliação com alunos que estão em busca ativa. Se os alunos não fizeram até agora as atividades, o que eles vão fazer em 10 dias do dia 19 ao dia 29? Eles não vão aparecer para fazer, né? Então, esse cálculo aí não faz sentido, né? Que se fizesse, então, em março, antes das aulas, sei lá, alguma coisa, porque daí os alunos estariam voltando para o ano letivo de 2021, aí acredito que teria uma adesão.
mas eu já prevejo que eles vão fazer essa avaliação agora, depois em março vai ter um período também de avaliação. Eu estava vendo ontem no site, é uma espécie de organização de secretarias de educação do país, esqueci o nome, Sindicep, alguma coisa assim, e a previsão de início aqui no Rio Grande do Sul é para o dia 22 de março. Então... Mas não te ilude, né, Ulisses? Porque as coordenadorias vão mandar os professores irem antes para a escola, nem que seja para ficar olhando um para a cara do outro, mas Sandro, tem que ir para a escola. Tá, se me mandar, pensa só, se me mandar ou se permitir o registro ou se permitir que eu assine o ponto a partir do dia 13, como é que eu vou para uma escola pública sem vacina? Não sei. Eu sei que a gente está falando da nossa realidade aqui, mas assim, teve estados que foram piores, né? Eu não sei se foi o estado de São Paulo, a gente entrevistou outras pessoas, aí eu entrevistei o Sérgio, o mestre dos magos, nós entrevistamos uma professora de São Paulo, parece que eles ficaram, eles usaram as férias do verão, não só as do inverno, que nem nós aqui, eles usaram as férias do verão também, então por isso que agora eles emendaram e vão entrar janeiro adentro, fevereiro, porque eles usaram as férias já. Eles deram, na verdade, umas férias que não existiram, né? Porque ninguém podia ir a lugar nenhum nem fazer nada, né? Claro! Nem descansar direito, né? Então, assim, tem estados que eu acho que ainda foi pior que aqui. Né? A gente está reclamando desse mas é que tá, Sandro. É que nem botar foi pior. Não, mas só um pouquinho, Sandro. Esse teu argumento é que nem botar o bode na sala. Tá? Eu boto o bode na sala, fica ruim. Eu tirei o bode, ficou bom. Não, cara, não tem que ter bode na sala. Eu não estou dizendo, Ulisses, que foi ruim aqui para nós. Mas eu fico pensando assim, imagina esses estados aí que os caras consumiram com as férias. E outra, sabe quando que nós vamos ter de volta as férias de janeiro? Não sei, não. Nunca. Não fica igual o bode, fede pra caramba. Eu quero seguir o raciocínio do... Eu quero seguir o raciocínio do Ulisses aí. Com essa questão do Bolsonaro aí, que nós temos 30 e poucos % aí no país que apoia esse desgraçado aí, eu consegui ver, eu dei muito aula de história, então eu tenho uma certa sensibilidade para isso, como a nossa cultura é colonialista, cara. Nossa cultura é colonialista, cara. E eu não estou fazendo um jogo de palavras, cara, é verdade. Não. As pessoas são assim, ó, o senhor da senzala fez o que fez, maltratou, estuprou, não sei o quê. Mas ele é o senhor da senzala, então, né, vamos fazer de conta que tudo bem. Agora, quando é nós, e principalmente nós professores, porque nós somos os mais perigosos profissionais do país, porque a gente pode, né, mudar a cabeça dos jovens para ser mais crítico, né? Mas, assim, lamentavelmente, nós temos um número muito grande de professores que têm mentalidade colonialista. Um número muito grande, cara. Mais de 60% dos nossos professores têm mentalidade colonialista, cara. Que acham que se o governador errou, tá, tudo bem. Olha meio assim, tudo bem. Mas ele está fazendo isso de bom, cara. O professor errou, o sindicato errou, meu Deus, vem o mundo abaixo, entendeu? Mentalidade colonialista, cara. Elton, eu vou dizer um negócio que vai, talvez, incomodar vocês e incomodar quem está nos assistindo, tá? Essa opinião eu tenho já faz algum tempo, e não é de hoje, não é por causa da pandemia. O magistério gaúcho, ele é, em essência, conservador. E vou dizer mais, em grande parte reacionário. Eu digo isso de uma experiência de 20 anos de sala de aula e 20 anos de escola pública. Vejo por alguns... Cara, eu não sou a melhor das pessoas, cara, para conviver. Eu sei disso. Vídeo agora, feijão. Eu não estou citando aqui nomes, tá? Tu vendo assim, eu pego uma experiência de 20 anos. Nas 4 ou 5 escolas que eu trabalhei e nas que eu trabalho. Tem grande parte conservador e reacionário. Não tem menor problema de dizer isso. Menor problema de dizer isso. São conservadores, votaram nesse governo e votarão de novo no Bolsonaro se ele tentar a candidatura, tenho certeza. Exatamente. Teve gente lá em março, quando nós estávamos tendo aula, teve a primeira reunião presencial, elogiando Eduardo Leite. Eu lembro muito bem das palavras. Elogiando Eduardo Leite em reunião de professores, sabe? A nossa escola é um campo minado bolsonarista.
Eu ia falar isso, teve colegas na época da candidatura do Bolsonaro que colocou, né, foto, né, apoiando o Bolsonaro. A gente sabe disso, né? Eu não vou falar aqui disso, colega nosso, né? Vamos me poupar disso, né? Eu queria o Felipe de diretor lá da nossa escola. Daí as coisas iam pro lugar. Vamos me poupar de dizer da ameaça que eu sofri, né? Eu não vou falar disso, né? O Felipe não sabe. Felipe, a frase foi essa, tá? Dita pra mim na minha frente, na minha cara. Se a ditadura militar viesse, seria o primeiro que eu ia entregar. Queria botar o Arara. Fala, Felipe. E pior que essa questão de colegas reacionários, assim, quando a gente pega o extrato de diretores de escola, /diretoras, assim, eu acho que é pior ainda, né? Porque às vezes nós temos até colegas que são, inclusive, de esquerda, e aí, quando dá um pouco de poder, eles passam a fazer o trabalho do governo também, né? Então, isso não é errado de acontecer, assim, né? Não, claro que não. Então, no grupo, assim, né, agora que eu tenho mais contatos com diretores, assim, eu vejo, assim, que a democracia dentro da escola Mas a gente percebe isso, que não só o diretor, né, as supervisões também, o pessoal veste a camiseta da mantenedora, né, e esquece que quando tu está diretor, tu mesmo já falou uma vez, eu estou diretor, né, tu não nasceu diretor, tu está diretor, e daqui a pouco tu é professor de sala de aula de novo, esquece que tu está a serviço da comunidade escolar, que é professores, que é alunos, Não, eles entendem assim, eu estou diretor agora e estou a serviço da mantenedora. Então, o que a mantenedora disser é lei, né? Mesmo que a lei seja toda torta. Mentalidade colonial, capitão do mato. Capitão do mato, cara. É esse que eles fazem o papel. É uma galera que parcela em 60 vezes um carrinho e se acha burguês. Parcela em 30 vezes uma viagem para vamos dizer, para Nova York, para Paris, e se acha burguês. Isso o Elton falou uma vez, né, Elton, que a nossa classe aí tem esse problema, né, que se acham, né, burguês, né? Isso é um problema. Não existe um negócio, que aí eu vou puxar lá do marxismo, lá o meu velho marxismo de guerra, que é a tal consciência de classe. Se tu não te der conta que tu vive do teu salário, não vai adiantar nada. Tem que te dar conta disso. Tu pode ganhar 12 mil reais por mês. Sim. Ou 10 mil reais por mês. Se tu quebrar tua perna e não poder trabalhar, quem que vai te sustentar? A tua economia que tu tem. Uma hora a tua economia acaba. Ou seja, tu vive de salário. Ou seja, tu é trabalhador. Então, meu amigo, te dá conta disso. Se tu não te der conta disso, cara, não adianta. Porque o pior conservador, o mais reacionário, é aquele cara que ganha 10 mil reais por mês, 8 mil, 13 mil que seja, e defende valores que não são dele. Valores da burguesia, valores de quem explora ele. É verdade. O letramento digital, né? Demorou, né? Demorou a sair, né? Demorou muito a sair, né? Muitos professores ficaram... Nós mesmos aqui, né, fizemos muito isso, né, de preparar o pessoal, de tirar dúvidas aí. O Felipe mesmo estava falando agora há pouco na escola dele aí, fez muito, né, de ajudar, porque o letramento digital, quando chegou, já estava todo mundo usando o Classroom. Não, né? E aí foi mais uma coisa para a gente perder tempo e aí começar as ameaças. Eu me lembro que na época eu recebi várias mensagens de professores falando para mim: olha, professor Sandro, lá na minha escola estão ameaçando a gente, que se a gente não assistir ao letramento, as lives do letramento digital, vai ser descontado do salário. Agora eu te pergunto, Sandro, alguma vez o governo do estado foi a público dizer que isso não era verdade? Nunca. Ou seja, se beneficiou de uma mentira, se beneficiou de um fake news. Um dos primeiros que fez isso, e o Elton estava presente aqui, era eu, o Elton e a Águida, foi quando nós trouxemos o Márcio Machado aqui do letramento digital, que nós botamos ele na prensa aqui e perguntamos, afinal de contas,
é obrigado ou não é obrigado a fazer o letramento digital? E ele disse, olha, eu não recebi nenhuma informação, eu não sou da SEDUC, mas eu não recebi nenhuma informação, nenhuma instrução de que seria obrigatório assistir o letramento digital, que estaria vinculado à efetividade. Né? Agora, só se mudou agora, ele disse na época. Ei, Viegas, o que seria mais produtivo? Pensa bem. Por exemplo, nós temos um exemplo na nossa escola. Se isso aí que eles fizeram, né, tivesse feito assim, 2, 3 professores de cada escola do Rio Grande do Sul, preparar realmente essas pessoas para serem depois, como é que a gente diz, desenvolvedores lá na sua própria escola, né? Mas 2 ou 3 pessoas bem preparadas, que nem o papel que tu fizeste. Aí a pessoa lá na escola, ela fazia o trabalho com os outros professores. Seria muito mais produtivo do que o jeito. Mas em meio à pandemia, como? Não, preparar, que eu digo, nessa questão online, não precisa ser presencial. Mas tinha que ter uma coisa de mais qualidade, não aquilo que eles fizeram, aquilo ali foi discurso, cara. Sabe? Quantas pessoas procuraram o Viegas depois, colegas? Viegas, eu fiz tal coisa lá, mas não deu, não sei o que, o e-mail do cara, aí o Viegas deu um retorno. Isso que com o professor, 2, 3 professores em cada escola sabendo fazer isso e ajudando os colegas, a coisa funcionar. Não adianta tu vir ficar 1h30, 2 horas fazendo uma live, né? Tem que fazer uma prova. Fazer uma prova. Que isso? Mas tu vê como é as coisas no Estado, como são as coisas no Estado, que eu fui selecionado pela própria Monteiro Lobato, na época, para fazer parte da equipe de tutores. Eu e outros, vários professores, né? O Felipe deve estar sabendo o que deve ter acontecido na escola dele também, né? Nós já estávamos até num grupo do WhatsApp, recebendo informações e tudo. Daqui a pouco disseram assim, professores que são do Estado não podem fazer parte da tutoria. Por quê? Porque não tem como pagar esses professores. Porra, mas muda a lei, cara. Muda a lei, acerta a lei. Pô, os professores do Estado estão tudo precisando. Já estavam fazendo esse serviço de graça? Não pode. Tiveram que trazer gente lá da Bahia, do Nordeste geral, lá. Pagando quanto? Que não conhece a realidade do Estado, que não conhece. Aqui também foi tudo via NTE, né? E daí eles fizeram professores de referência. Cada escola tem um professor de referência para tirar dúvidas dos colegas, né? Na minha escola sou eu. Então, mas isso é um trabalho a mais. É como se eu não tivesse todo o restante. Sim, não recebe nada por isso. Né? Porque a gente estava conversando. Daqui a pouco está no domingo lá e o cara te manda mensagem. Né? Apesar de que eu já recebi ordens até num domingo, mas tudo bem. Né? Olha, o negócio é o seguinte, eu vou seguir ajudando, fazer o que eu já fazia antes. Esse é um cargo só simbólico, mas o governo não vai pagar nada por isso. Não. Já que a gente está na última live, eu vou dizer, fizeram uma ajuda. Eu acho isso uma sacanagem, né, na nossa escola para o Viegas. O Viegas era um deus, entre aspas, né, quando estava ajudando a escola. Todo mundo, aluno, professor, todo mundo. Foi ele se posicionar em algumas questões que a direção não gostou, todo mundo virou as costas para ele. Todo mundo virou as costas para ele. Todo mundo que eu digo, a grande maioria, né? Pai, eu acho isso de uma sacanagem. Uma sacanagem, isso demonstra uma falta de espírito de grupo na nossa escola, assustador, né? Cara, viraram as costas pro Viegas, assim, ainda bem que ele é um cara que tem personalidade forte, não se abala. Mas assim, se fizesse isso pra mim, eu ia chorar. Pois é. E depois eu coloquei aqui as lives, né? Porque eu queria falar o seguinte, né? Eu acho que a gente meio que revolucionou a questão das lives. Eu sei que o Felipe também já fazia lives com o pessoal do CETERS, né? Mas a gente meio que criou uma visão diferente aí no magistério de fazer lives, né? Que não tinha antes. Só que eu percebi o seguinte também, que depois que a SEDUC começou a fazer aquelas lives nos cursos, saturaram as pessoas. Pessoas se saturaram de live, que começou a ter live de tudo quanto era lado, né? E a gente percebeu, inclusive nas nossas aqui, que deu uma baixa, né? Que deu uma reduzida, porque o pessoal encheu o saco de live. Um dia uma me xingou lá no grupo do magistério, lá porque ela perguntou uma coisa e eu disse assim, foi respondido de uma live lá. Tem uma live em tal lugar, lá foi respondido. E ela botou assim, eu não tenho tempo de estar assistindo essas livezinhas aí. Botou assim, né? E eu botei assim, bom, deve ser uma live pequena, né? De 15 minutos, 10, 15 minutos, né? Por isso que é uma livezinha. Né? Mas assim, eu acho que o pessoal encheu o saco. Não claro. Quero mais saber de live, né?
É que, na realidade, o grande símbolo desse período da pandemia foi a tal das lives, né? Mas porque teve uma febre de lives, né? Todo mundo fazia live, né, cara? Todo mundo. Aí agora, como tu disse, saturou, né? Saturou porque não tem... O que acontece muito é a live, e tu deve saber disso também, quanto eu, é que a live ter ela ter mais acesso quando ela é disponibilizada depois da gravação. Uhum. A visualização aumenta muito depois disso. Eu sei pelas que eu faço no meu estágio que eu tô terminando segunda-feira. As entrevistas que eu faço, elas têm em média, o máximo que teve até hoje em visualização online, assim, mesmo simultânea, foram 14 pessoas. As nossas lives teve alguns comentários que eu acho que caracterizam bem, assim, que eu gostei muito de ouvir. Que eram, assim, leves, que eles diziam assim, é gostoso de ouvir a live de vocês, porque é leve, vocês brincam, vocês dizem bobagem, né? Vocês interagem com a gente, né? Então, assim, isso me marcou. E outra, o Viegas não tem muito essa postura política mais exacerbada, assim, de esquerda nem de direita. Ele é um cara que gosta de conversar, dialogar, né? Eu sou de esquerda, sou filiado a partido de esquerda, mas eu sou apaixonado por comunicação, adoro comunicação. Eu acho que comunicação não dá para misturar essas coisas. Aqui o nosso papel é outro. Eu não sou o Elton aqui da esquerda, do PSOL, não sei o que, não. Eu sou um cara que está discutindo aqui com a comunidade, que isso me dá um prazer incrível, e eu não posso entrar nessa, eu tenho que saber fazer a separação dessas coisas, né? Então teve esses aspectos aí, que no primeiro, e assim, lamentavelmente, vou dizer isso, tem muitas pessoas, até lives, assim, né? Não vou generalizar, mas assim, que eu vejo as pessoas comentar comigo, né? Dizendo assim, eu gostei das lives de vocês porque vocês quer dizer que a gente era leve, que a gente brincava, que era, sabe? E assim, tem lives que tu assiste que a pessoa pega a palavra e fica 10, 15, 20 minutos falando. Leva para casa. Fica uma coisa pesada. Não, e outras que as pessoas as pessoas se engessam, né? Tem principalmente muita gente que eu conheço da esquerda, e tem todo aquele linguajar, né? Tem toda aquela cultura de que eu tenho que falar assim, se eu falar alguma coisa assim, o meu grupo vai me dizer, tu não é... É uma linguagem muito formal, né? Sabe? Então isso aí é cansativo, pessoal. Tem muita gente que não é da esquerda e que fica ali numa posição de não ir para a esquerda por causa disso, que fica uma coisa muito pesada, entende? Eu cometo um monte de bobagem, eu falo um monte de besteira, de repente vou ser xingado aí uma hora dessa, né? Até a brincadeira... A musiquinha que ela não vai rolar hoje, Elton. Eu vou. Pra ficar. Agora eu vou. Botei o ponto cortado, tô com medo do governador, vou voltar pra escola e fazer tudo direitinho. Eu vou. Eu boto na edição depois. A brincadeira que eu fiz com o Ulisses ali, se tem alguém aqui mais radical, eu tô ferrado, porque eu disse assim, sai do armário. Né? Eu não entendi nada, mas tudo bem. Eu não entendi nada, mas tudo bem. É considerado homofóbico, sabia? É considerado homofóbico. Sim, claro. Mas assim, eu me policio, mas eu sou um ser em aprendizado. Eu não me considero... Eu tenho questões machistas, eu tenho questões homofóbicas, eu fui criado numa cultura machista, e eu me policio, mas eu me policio de leve, eu não levo isso muito radical. Se alguém me xingar, eu digo, desculpe, né? Não era a minha intenção fazer isso, vou me policiar mais, né? Mas eu acho que as nossas lives teve essa característica, por isso que está durando, e por isso que tem uma marca legal, entende? E mesmo a que nós fizemos com a Sônia já mostra esse caráter, né? Apesar de todas as críticas da forma como a gente critica aqui o governo Leite, né? O Sandro aqui no canal desde o início e agora com a Sônia, a gente está mostrando que estamos dispostos a dialogar, né? Porque nós temos todas as críticas ao governo Leite, ao partido e sei lá eu mais o quê, mas na segunda-feira nós vamos ter que trabalhar com eles, porque, bem ou mal, eles foram eleitos pelo povo e eles que estão no controle da Secretaria de Educação. Então não adianta a gente ficar só crítica. Em algum momento a gente tem que convergir e trabalhar junto para tentar fazer algum tipo de melhoria, apesar de todas as críticas que nós temos. Não, né? E nós tivemos lives muito boas aí, né, com pessoas que não eram, que estão no governo, né, atualmente, e que foram boas, né? O Elton, foi o Ulisses que estava comigo da Magda, né? Era tu, né, Ulisses? Era eu e tu, né?
foi muito boa, aquela da Magda. Ela nem nem parecia, parecia né? Não, porque o que aconteceu? Ela trabalha lá dentro, mas não quer dizer que... não sei se ela concorda com tudo ou discorda, também não veio o caso. Desculpa. Né? E ela tem um perfil eminentemente técnico, né, Sandro? E eu ia comentar, né, com o Elton a questão do Márcio também, que a live foi muito boa, né? Sim. E foi uma live que não era uma live política. A gente foi extremamente técnica aquela live. Né? Agora que eu vi a luzinha do Natal. A live que tu gostou com a... Como é que é o nome dela? Que foi candidata a vereadora. Também foi uma live muito boa, te lembra? A Neiva? A Neiva. Da Neiva foi muito... A própria presidente CEPERS, né? O pessoal começou Sim, tinham visto ela falando daquele jeito, assim, se mostrando. Né? Exatamente. Eu fiquei com uma visão totalmente diferente dela como pessoa, né? Eu acho que não é política, né? A gente tem as nossas objeções, mas assim, como pessoa, ela é muito legal. Aquele dia foi muito, muito leve a nossa live, lembra? A gente fez até foi no YouTube, né? Aquela live com as duas diretoras também, eu achei muito boa, te lembra? A diretora ali daquela escola perto do Baltazar. E aquela lá da Protásio Alves, lá, sabe? Rio Branco, né? Sim. Dela, Lourdes? Foi muito a Lourdes, com a Lourdes, A Vanice e a Lourdes. Agora, eu tenho uma live que eu gostei muito, que eu fiz com o Ulisses também, que foi a live com as Índias. Lembra, Ulisses? Eu estava lembrando disso agora. E com aquela professora do interior. Eu não sei, eu tenho um carinho especial por aquela live, porque eu achei muito legal a cultura deles lá, principalmente das Índias? Né? Das indígenas? As Índias, né? Tem mais algum ponto depois desse 8? Não sei. Tem mais um só. Porque a gente não pode encher o saco das pessoas aí, né? 1h26, tu diz isso agora só? Muita insistência, né, dessa volta às aulas aí, né? Eu acho que... Isso aí tá na cara para mim, que era para não deixar os professores em paz, entendeu? Ele não queria que a gente ficasse em paz. Jogou com a mídia aí para dizer que a gente estava ganhando sem trabalhar, né? Nunca, né, essa Secretaria da Educação mostrou, nem que fosse um modelo dizendo como estava funcionando. Pegasse uma escola, olha, aqui está funcionando, vamos mostrar isso na mídia, que essa escola está funcionando bem, o Google Classroom, os alunos estão fazendo, né? Nenhuma vez para dar. Por que fizeram isso propositalmente? Para não passar a imagem de que nós estamos trabalhando, passar a imagem de que nós estamos em casa coçando o saco. Entendeu? Então, assim, essa questão de voltar às aulas em novembro está dentro dessa linha, de não deixar a gente em paz. Você não pode ter aula presencial, então nós não vamos deixar você ficar em paz. E conseguiram, né? Porque, para mim, assim, a gente não deu aula, mas nesse aspecto de ficar maltratando nós, foi um dos piores anos da minha vida. Elton, mas a gente não parou nunca, né, Elton, de trabalhar na visão a gente não parou, a gente até trabalhou mais, né, mas acontece bem isso aí, tem que nos castigar, porque assim, a comunidade acha que o professor não está trabalhando, então tem que mostrar que não, o professor não quer trabalhar porque é preguiçoso, né, mas assim, lá em São Paulo, saindo um pouco da bolha aqui, né, lá em São Paulo mesmo, o governador disse que a aula agora é atividade essencial. A bandeira pode estar preta, roxa, a aula não para qualquer coisa, mas a aula não para. Eu vou me abster de comentar. Se tu fizer uma enquete, Sandro, pegar assim, sair a caminhar pela rua e perguntar para as pessoas, para 20 pessoas em Alvorada, cada um de nós, 20 pessoas mais ou menos, perguntar o que aconteceu com as escolas públicas esse ano? Não sei. De 10 pessoas, 8 vão dizer, não teve aula. Eu tive algumas conversas com alunos de terceiro ano semana passada, que eu entrei junto com alguns professores, né, exatamente para falar sobre formatura, algumas coisas assim. Aí alguns alunos estavam falando assim, pois esse foi um ano perdido, eles usaram esse termo, assim, né? Daí eu coloquei para eles uma outra visão. Pessoal, eu gostaria de, no meu terceiro ano, ter utilizado a mesma estrutura que vocês utilizaram nessas aulas remotas, né? Porque teve trabalhos que eu fiz na época que foram muito legais, que hoje eu queria ter acesso a eles, né? E vocês, daqui a 10, 20 anos, ainda vão ter essa conta do @educar, ali do e-mail, e o que vocês salvaram no Google Drive. Fiz um projeto na disciplina do professor tal, um trabalho, eu queria aquele texto que eu escrevi, vai estar lá, tem um registro do último ano de vocês, né? Então, trato com os meus professores da minha época do ensino médio
tem muitas coisas que eles falavam na época que eu queria relembrar. Se eu tivesse isso na época do ensino médio, eu podia retornar lá e olhar aquele registro, aquele trabalho que eu fiz, a aula que o professor deu, né? Então vai ficar uma memória desses tempos, né? E isso é um avanço. Eu acho que o grande problema é que muitos professores não estavam preparados, né? Se estivessem preparados para o ensino remoto, eu tinha uma experiência com EAD, por exemplo, né? Então, eu consegui trazer coisas atrativas para os meus alunos, eu criei jogos para eles, eu usei planilha eletrônica, na matemática eu usei o GeoGebra, né? Eu fiz bastante, eu programei as atividades, eu diminuí o máximo possível o meu trabalho agilizando, informatizando, né? Fiz formulários para corrigir automático. E o que aconteceu? Teve muitos professores que alunos relataram para mim que não postavam nada. E isso aí acabou desanimando os alunos também, né? Porque o professor simplesmente ou não postava, ou quando postava alguma coisa, postava textos cansativos, enormes, para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o pessoal não entendeu a ideia do EAD. O EAD não é isso, tu jogar um monte de coisa, de conteúdo, ou jogar só lá de vez em quando, né? É tu ir dando aos pouquinhos, particionado para os alunos, em pequenas dosagens, mas de maneira agradável, né? E como muitos professores não estavam acostumados com esse sistema, né, tornou, né, para muitos alunos chato e cansativo. E a própria questão da infraestrutura também, né, Sandro? A gente não pode esquecer disso, né? Também. Para nós, a infraestrutura para ter um trabalho melhor, né? Por exemplo, volto aqui a questão, né? Eu dei as minhas aulas... Não vai falar de maio, né? Maio a gente já falou, já. Tá. Eu dei as minhas aulas síncronas, uma semana sim, uma semana não, dentro do possível, dentro do que eu conseguia dar, graças a ter um Wi-Fi bom em casa. Ah, sim. Não seria impossível. Graças a ter, por exemplo, em casa, graças a ter um notebook bom em casa. Eu comprei faz tempo, inclusive. Ou seja, se dependesse da boa vontade do governo, eu estava dando aula no celular no 4G. Tá louco, né, cara? Nunca, né? Sim. Por isso que a gente tem que entender também... Não tinha, né? Não, nós temos que entender também o lado do professor que não tem estrutura física para trabalhar. Sim. Não tem computador em casa. A gente sabe de casos de colegas nossas, eu não vou dar aqui nome, que não tinha computador em casa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se vendeu uma ideia há um tempo atrás, não faz muito, de que não precisava mais ter notebook em casa. O celular bastava. A pandemia mostrou o contrário. Muitos professores, inclusive eu, fui lá na escola pegar aquele note lá, não funcionou. Não funcionou para ninguém, né? Só o Sandro fazia funcionar aquilo, cara. Não. Mas assim, ó, uma coisa que eu fiz, e eu acho que essa coisa eu fiz bem, tem tanta coisa boa na internet, cara, coisas interessantíssimas, sabe? Eu fui atrás disso, entendeu? Eu sempre procurei postar coisas criativas, eu tentava misturar arte, cultura. Sim. Eu trouxe coisa de teatro, coisa de cinema. Tem aluno que aprende melhor vendo, outro melhor ouvindo, e outro precisa fazer as duas coisas, escrever. Outro lendo. Né? Então tu tem que juntar essas coisas aí, né? Então, assim, e tem muito material maravilhoso aí na internet. Eu achei muito material legal. E nas minhas aulas, por exemplo, eu tive muita apresentação de trabalho em que o aluno compartilhava a tela e fazia a apresentação. E hoje eu vejo alguns trabalhos que eles corrigiram, que eu corrigi deles e devolvi para eles hoje, que é o seguinte, né, cara? Como teve assunto... Pô, eu discuti com as turmas dos terceiros anos, cara. Em algumas eu consegui dar aula, fazer uma discussão online, em outras não. O livro Fascismo Eterno, do Humberto Eco, sobre fascismo, cara. Pô, deu uns trabalhos, cara, tão legais. Eu falei assim, uma pena que não teve nada, que não foi presencial, sabe? Eu coloquei aqui como último item, só pra gente não se prolongar muito, que o Elton tá nervoso aí. Eu sei que o Ulisses não concorda comigo, né? E muitas pessoas que vão me ouvir aí não concordam. Nas reuniões também já me deram essa letra também. Mas eu acho que o mais beneficiado esse ano vai ser o aluno malandro. Essa é a minha opinião. E pode me dizer o que disser, mas eu vou continuar achando isso. Porque assim, eu fui um cara que eu não parei de trabalhar um minuto. Eu ontem passei a tarde inteira corrigindo trabalho, editando vídeo, eu dei aula assíncrona no Meet, né? E tem alunos que participam o tempo todo, tá? E assim, o que a gente tem notado com essa busca ativa agora? Que apareceu um monte de aluno, agora em dezembro, que tinha sumido.
Apareceu na internet. Aí me diz uma coisa, o Papai Noel veio e deu celular e internet para esses alunos e agora eles têm para poder fazer as atividades? Ou eles ficaram achando que no final do ano ia ter uma solução mágica que ia dar um trabalhinho ali e tá tudo resolvido, porque esse ano é pandemia, tem que entender e a gente resolve tudo, né? Então, assim, ó, esses alunos que voltaram, eu fiz assim, tudo bem, eu sou obrigado a aceitar todas as atividades, a corrigir, só que tu vai entregar tudo que os outros fizeram. Eu não dei moleza, vai me dar uma trabalheira desgraçada? Vai, mas eu acho muito injusto com aquele aluno que entregou tudo, que passou todo o ano entregando tudo direitinho, assistindo às aulas no Meet. E agora eu vi o cara entrega uma atividade e tá tudo resolvido. E eu penso assim, mas e o aluno que não tem internet? Não tem internet, não tem celular, o que é, né, o pai dele perdeu o emprego? Bom, se é comigo, eu sou pai, o que eu faço? Eu pego uma bicicleta, não tem. Meu aluno tá. Meu filho, provavelmente, eu botei ele numa escola perto da minha casa. Então, eu pego uma bicicleta ou vou a pé, né? Vou lá e pergunto para o diretor Felipe, o que tem de atividade dos professores aí para o meu filho fazer, que quando ele fizer, eu vou trazer e vou entregar aqui na escola para ser corrigido, para ele não perder o ano, porque eu quero que o meu filho tenha estudo, né? Se eu estou preocupado mesmo com isso. Então, assim, desculpa, mas eu não aceito essa justificativa de que não tem jeito. Quem quer um jeito, quem quer fazer, arruma um jeito. É verdade. E eu tenho a visão também de gestor, né? Então, eu tive essa conversa com meus professores no conselho de classe semana passada, né? E em algumas reuniões anteriores, antes mesmo de já vir esse memorando de que os alunos, obtendo 50% no exame final, eles vão avançar de ano, né? Mas, na prática, o que vai acontecer? Se aparecer reprovados muitos alunos na escola, eles vão chamar o diretor e vão dizer, olha, na tua escola tem 50% de reprovados. É muita gente, né? Não pode ser tantos, né? Então, o recomendável é que só se retenha o aluno se ele estiver no 9º ano ou se ele estiver no 3º ano do ensino médio, né? Então, aqui na escola, todos os alunos que não estão no 3º ano, eles vão avançar automaticamente, mesmo que eles não tenham entregue nada, né? E daí, o que a gente estabeleceu? Há critérios básicos. Se o aluno não entregou nada, ele avança de ano, porém, em progressão. Ele vai ter que recuperar o ano de 2020 durante 2021, né? Aqueles alunos que apareceram no final do ano agora, a gente estipulou um critério básico. Qual é a exigência básica da escola? Uma recuperação para o primeiro semestre, outra recuperação para o segundo semestre. Eles fazem essas duas recuperações e o professor é que vai poder optar se esse aluno vai aprovar em progressão ou se vai aprovar direto, né? Porque também a gente não pode onerar o professor de dizer assim, não, todos os alunos que não entregaram a maioria das atividades, eles estão em progressão, porque isso vai ser um trabalho gigantesco do professor. Pois é isso que eu estou pensando, Felipe, mas o ano que vem, imagina que tem vários casos. Que tem vários casos assim, ó. Eu li uma coisa no relatório aquele do memorando que dizia assim, não, se o aluno não entregou tantas atividades consecutivas, aí ele passa parcial. Eu sei que tem diversas situações. Tu imagina a trabalheira que isso vai dar. Quem é que vai ser penalizado? É o professor. É aí que entra a questão da gestão pedagógica da escola, que já ficou combinado assim, ó. As progressões em 2021 vão ser todas por formulário Google online. Vão ser todas assim. O aluno pegou progressão, como que ele vai recuperar o ano de 2020? Fazendo avaliações por formulário online com correção automática, que é exatamente para não sobrecarregar os professores, né? Então já ficou combinado dessa forma. E daí Mas, Felipe, o boneco que não tem internet? Não interessa para você, palhaço. Já está acontecendo, né? Os nossos exames finais, agora no final do ano, são todos por formulário Google, né? A gente combinou na escola que todos seriam assim. Aquele aluno que não tem internet, a gente imprime o mesmo formulário e dá na mão dele, ele vai levar para casa, vai estudar do jeito que dá, vai marcar lá e vai entregar dessa forma. Eu vou voltar para minha opinião, não vou ser incoerente, eu volto lá na história, né? E voltando na história, cada vez mais eu admiro um país chamado Argentina, queria ter nascido lá, né? Argentina, eu falei isso, né, numa live, trouxe exemplo, as aulas foram formativas, se eu não me engano, não teve aula tradicional. Formativa. Entendeu? Eu acho que esse governo pecou num monte de coisa. E uma delas foi não investir e cobrar qualidade e não investir em qualidade, né? Quer que os alunos façam trabalho, não sei o quê,
mas não investiu para isso, nem no aspecto educacional, propriamente dito, muito menos no exemplo, né? Quando a gente fala assim, que tu fala o aluno malandro, mas esse secretário da educação, para mim, ele ganhou o ano coçando o saco, né? Ele não fez nada que mostrasse assim, esse cara fez tal coisa. Um cara, assim, se fosse num governo sério, esse cara não durava 2 meses no cargo, esse secretário de educação, porque ele é uma nulidade. Seria nomeado. Não é uma nulidade, o cara é muito ruim, né? Mas claro que ele já foi botado lá porque ele é ruim, senão não teria sido colocado. Claro. Entende? Então, assim, nós deveríamos ter um ano formativo. Não sei como é que a Argentina fez com a questão da aprovação, sei lá, mas assim, nós temos um tempo precioso, que eu falei isso numa live, um tempo precioso que nós poderíamos dialogar com os alunos, com as famílias, trabalhar questões que a gente tem de buracos na nossa troca com os alunos, tanto no aspecto a questão ética, do comportamento deles, da falta de interesse e não sei o que mais, tentar saber por que essa falta de interesse, por que esse desestímulo, né? Onde que está isso, está na família, está nele, está na falta disso, está na falta daquilo, qual é o que a escola não está correspondendo, por que eu não gosto da escola. A responsabilidade, eu entendo agora, assim, que ficou nas mãos da direção da escola, né, Felipe? E nas mãos dos professores. Nós aqui temos que decidir quem vai passar, quem não vai passar. E quanto isso devia vir de cima. Olha, é assim, vai todo mundo para o ano que vem, pronto, né? E fechou assim. É isso, né, Sandro? Tu tem uma questão que é a seguinte, querem que a gente decida não sei o quê, tipo assim, fazem a tal da busca ativa, vão atrás do José Carlos, que nunca apareceu na escola desde março, por razões as mais diversas. Eu sempre defendi, eu não sei as condições sociais do aluno, tá? Ele pode estar numa condição muito ruim, aí agora vão buscar ele em dezembro, ele pega e volta. Ou ele pode estar na praia tirando foto pro Instagram também, né? Eu não estou trabalhando com essa hipótese, tá? Mas assim, o que acontece? Lá pelas tantas, começa a vir um monte de aluno, como a gente está percebendo, e eu tenho prazo até amanhã, até ontem, para fechar as notas. Parada chata. Em momento algum, eu vi questionamento de ninguém sobre isso. Só que assim, né, cara? Cobrar de nós prazo, sabem cobrar, né? Eu tô me fazendo de maluco, na real. Você é maluco, é? Então a gente fica preocupado com conteúdo, tem que passar adiante, tem que fazer trabalho, não sei o quê, e não se preocupa em trazer princípios éticos, morais e de visão de mundo, né? Que está faltando para o nosso jovem, né? Está faltando para as próprias famílias, não tem. Nós tivemos um espaço incrível para bater papo com os alunos sobre isso, né? Os alunos, assuntos que interessassem para eles, que nós disséssemos assim, nós queremos que você fale conosco sobre a tua família, sobre como é que tu vê a tua família. A gente ia estabelecer perguntas e depois, no outro dia, nós ia falar para os pais, assim, numa live, sabe? Tem um monte de coisa que a gente podia fazer de aproximar a escola da comunidade, entende? De uma questão que qualificaria melhor, né? Sei lá, esse tempo aí. A humanidade perdeu uma oportunidade histórica para se repensar. Perdeu e pior. Quando começou a pandemia, aqui em casa a gente discutiu, será que a gente vai sair melhor ou pior dessa pandemia? Não sei não. A imprensa tirou do ar a hashtag Juntos contra o Vírus. Por quê? Por questão econômica. Ulisses, eu pensei que tu não ia falar essa. Eu pensei que nós ia terminar a live e tu não ia falar essa aí. Eu não mereço isso. A Suécia acabou com grade de conteúdos. Não sei se é esse o nome, assim. Acabou com o currículo escolar, esse negócio. Se as pessoas lerem, vão dizer, mas como é que a pessoa vai estudar se não tiver os currículos, não sei o quê? Porque a pessoa pensa que aquilo ali é a única forma de aprender, entende? E o Enem, que tem lá na frente? E o vestibular? Fica para quem? Eu te pergunto, as escolas particulares, o colégio militar, vai acabar com isso também? Duvido. Vão continuar conteudistas, porque eles visam o quê? O Enem e o vestibular. O que tu vai fazer com isso, se tu acabar com isso na escola pública? Vai criar mais ainda a exclusão. O Enem, concurso, vestibular não mudar, o resto todo não muda, não adianta. Só agradecendo todas os convites durante esse ano de 2020, aí foi um prazer até aqui, espero que nós tenhamos um 2021 em relação à produção de lives ainda melhor, assim. Então a minha mensagem final é essa, assim, né? Eu acho que
que isso é um avanço, né? Só de eu poder sentar uma vez por semana e conversar com pessoas que eu nem conheço presencialmente ainda, né? A gente nunca se encontrou presencialmente, já é um momento de troca, é um momento de aprendizado, né? E a gente pode compartilhar o conhecimento, o que está acontecendo na minha escola, o que está acontecendo na de vocês, e é assim que a gente vai avançando devagar, né? Se ajudando, né? Então, para mim, se teve uma coisa boa em relação a esse universo do magistério em 2020, foi isso, de poder ter esse contato assim, com pessoas que estão geograficamente distantes de mim. Né? Ulisses Guimarães, que nem diz o Elton. Não, eu vou encerrar agradecendo o convite, porque eu voltei a participar, né, só para esse fechamento aí, porque eu me retirei para fazer meu TCC, né? Quase rodei, mas eu tô bem agora, no ano que vem devo me formar em jornalismo. O meu Instagram é Ulisses Santos Jornalista, segunda-feira às 8 horas. Tá? Passem lá, anotem aí, é a última entrevista no programa que eu fiz de entrevista chamado Bate-Papo Cultural. Vai ter 34 Claro, vai ter 34 entrevistas. Eu aturei você até agora só para fazer esse comercial. Pois é. Vai ter 34 entrevistas e eu estou subindo todas elas pro meu canal no YouTube, canal Ulisses Santos. Então, é YouTube. YouTube. Tá, mas tu já pediu pra... Tu já pediu já, né? Já pediu. Eu vou te achar lá. Me deu a oportunidade de botar o Tonho agora. A fala do Felipe aí me deu um insight, assim, porque 2020 foi um ano horrível para todo mundo, por causa da pandemia e tudo que a gente está vendo. Mas para mim aconteceu duas coisas maravilhosas, assim, que eu lembro, assim, primeiro foi esse nosso encontro aí, nós três aí, né? Depois entrou o Felipe. Para mim foi maravilhoso esse ano, por causa disso, porque eu adoro comunicação, né? Eu adoro rádio, fiz formação em rádio só por causa disso. Adoro me comunicar com as pessoas, eu acho maravilhoso trocar com as pessoas. Então, para mim, isso foi uma coisa maravilhosa mesmo. E a outra, agora, quase no fim do ano, aí, em outubro, mais ou menos, que eu fiz o curso de hipnoterapia e estou apaixonado por hipnose. Né? Já estou trabalhando com hipnose. E eu não imaginava, assim, por isso que eu digo que o preconceito é uma coisa louca, né? Porque eu achava... Eu já disse pro Elton quem é que eu quero que ele hipnotize. Eu pensei que hipnose era uma coisa só de entretenimento, né? Pensei que era uma coisa de magia. E quando eu fui conhecer de perto, eu fiquei impressionado, porque as pessoas tratam as pessoas com hipnose, né? Uma coisa linda, maravilhosa. E eu estou apaixonado por isso, né? Estou apaixonado e estou mandando ver. Mas é isso. E eu quero te agradecer, Viegas, né? Por esse ano, porque tu me convidaste, confiou em mim e a gente fez uma parceria muito legal. Para mim isso foi ótimo. E agradecer as pessoas que nos assistiram. Então, agora, em 2021, a gente vai colocar umas mensagens subliminares assim que o Elton vai bolar pra gente nas lives. Vai aparecer tipo Jequiti, assim, sabe? Bem rapidinho, assim, ó. Não, eu também queria agradecer a todo mundo que nos acompanha sempre aí. O Prof. Airan está sempre aí, o Serginho, né, o mestre dos magos, também estava nos acompanhando aí. Tem uma galera aí que está sempre com a gente, aí, sempre nos acompanhando aí. Então, queria agradecer esse pessoal todo aí, que é eles que fazem, né, que dão ânimo para a gente fazer mais lives, né? Já me perguntaram assim, por que faz lives, né? A mesma ideia do Elton ali, é porque eu gosto mesmo de tratar com a comunicação aí, a gente não ganha nada por isso, mas a gente ganha nessas novas amizades que a gente faz aí. Conheci muita gente diferente aí, né, nesse período aí, através das entrevistas, né? O próprio Felipe é um exemplo disso, né? A gente não se conhece pessoalmente, né? Mas a gente já pode se considerar amigo aí, que a gente tá sempre fazendo as lives juntos aí. Então, assim, o legal das lives foi isso, que a gente conheceu muita gente. E o ano que vem estamos de volta aí, né? A segunda temporada dos Três Mosqueteiros da Educação. Vamos voltar aí com novas entrevistas, né? Acredito que um pouco antes do início das aulas, né? Nós estamos de volta aí com as nossas lives. Obrigado a todos e hasta la vista, baby. Maradona encontrou o Fidel Castro, Maradona! Caralho! É os Três Mosqueteiros, cara. Eu tenho que botar ordem na casa, não tem jeito.